Se está tudo funcionando aqui. Pessoal do chat, está me ouvindo bem? Estão me ouvindo? Ouvindo e vendo? Boa tarde, Lucas, boa tarde, Amanda, boa tarde, Adriana, Valéria. Todo mundo me ouvindo bem? Vejam aí. Responde para mim alguém no site se o áudio tá bom. Ótimo. Muito bem, vou começar me apresentando aqui. Para quem ainda me conhece, eu sou o Fernando Padovan, sou mestre em avaliação psicológica e saúde mental, psicoterapeuta, psicodramatista, professor convidado, eventualmente da Vetor, de algumas outras escolas de pós-graduação, e agradecer a Vetor pelo convite, né, dessa tarde a gente falar um pouquinho, vim, né, continuar falando, já foi tema das últimas duas palestras, a respeito de que forma que o psicólogo pode ajudar a enfrentar essa nossa situação de quarentena singular, única no mundo, né, primeira vez desse tamanho, nessa extensão. E muito incerta também, né, a gente vai falar um pouco sobre isso, porque isso mexe muito com as patologias, com as psicopatologias especificamente, a incerteza. Cada região do país passa por uma realidade um pouco diferente, né, eu vou poder falar mais propriamente dito para vocês do que é mais incidente aqui em São Paulo, mas eu estou em contato com o pessoal do país inteiro e são situações muito parecidas, né, na grande parte dos estados aqui do Brasil. Muito bem. Então, a minha ideia é propor uma discussão aqui com vocês sobre de que forma a gente pode encarar o tratamento ou o auxílio que o psicólogo pode dar para algumas psicopatologias específicas, não vamos falar de todas, são muitas, mas as mais que estão mais agora, né, mais afloradas por conta da nossa situação, claro, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade generalizada, TOC, né, e algumas outras fobias, essas questões que podem aparecer com maior incidência agora. E vamos pensar um pouco sobre isso, né, de que forma que nós podemos ajudar, qual é o tipo de ajuda que pode ser dado, e como essas patologias se movimentam, né, nessa situação. Vamos ver aqui. Start apresentação. Start. Vamos ver se vocês enxergam aí. Bem, então a ideia é isso, né? Como a gente vai lidar com as psicopatologias, né, nesses tempos de confinamento. Não sabemos quanto tempo esse confinamento vai ainda prevalecer, né? A gente sabe que temos uma previsão agora para que algumas instituições retornem dia 7, mas já está dito que, segundo o Ministério da Saúde, isso vai se estender por pelo menos até o final desse mês, é o que é mais provável, né? Esperamos que tudo vá acontecer. E a primeira ideia que eu quero trazer para vocês é: vocês devem estar cansados, né, de ver pela internet, nós estamos muito ligados na internet ultimamente, dicas de como enfrentar essa situação de quarentena, de isolamento, né? Então, isso pipoca das mais várias formas, né, pela internet, pelo Instagram, pelo Facebook, que seria estabelecer uma rotina, né, ou cuidar da alimentação, mas tomar mais cuidado, se preocupar mais com a sua alimentação, fazer exercícios físicos, meditar, né, começar um hobby novo, todo esse tipo de coisa, ou às vezes procurar atividades prazerosas, né? Tem um paciente meu que adora montar quebra-cabeça, por exemplo, e não está conseguindo montar quebra-cabeça nesta situação, porque ele fica angustiado, né? Entre outras coisas também, compartilhar com as pessoas o máximo de sentimentos e conversar e manter-se em contato, ainda que digital, e com as pessoas também dentro da sua casa, né? E isso também é consenso em todas essas coisas que a gente vê, que não devemos ficar nos enchendo de informação sobre a pandemia, porque no meio dessas a gente pode pegar muitas informações de fake news, muita coisa de fonte duvidosa, isso só vai encher a cabeça. Bem, o que tem de comum em todas essas recomendações? Todas elas visam, de alguma forma, direto ou indiretamente, lidar com a ansiedade. E aí a gente começa direto, então, pela ansiedade, por pensar na ansiedade, né? Por quê?
Ansiedade, primeiro, quem já assistiu aula comigo sabe. Ansiedade é uma manifestação normal, natural do ser humano, né? E, inclusive, alguns teóricos, que eu gosto de citar, Karen Horn, entre outros, colocam a ansiedade como uma das coisas que fez com que a humanidade prosperasse, né? Visto que só o ser humano consegue ficar incomodado por alguma coisa que ele prevê que irá acontecer. E se ele tem ciência, mais ou menos, do que é que está por vir, ele consegue se preparar, ele consegue tomar medidas que vão auxiliar ele no enfrentamento, ele consegue adquirir conhecimento necessário ou treinar, né, ou o que for necessário para enfrentar. Só que essa ansiedade que a gente está falando, né, é uma ansiedade controlada. E agora, na nossa situação, isso foi quebrado. Né? Isso foi quebrado porque nós tivemos planos, planejamentos, vida cotidiana completamente virado do avesso, né? Por enquanto. Nem todo mundo, vamos falar um pouco disso também, né? Nem todo mundo, tem pessoas que são muito reclusas e que pouco alteraram a sua rotina. Estas vão ter bem menos problemas, vão ter bem menos ansiedade, vão ter bem menos combustível para as psicopatologias do que os demais. Pessoas muito ativas, que viajam demais, né, que vivem muito na rua, ou que dependem de, por exemplo, locomoção, né, viajam, essas vão sofrer mais. Mas, por conta disso, quem mais sofre é quem está nos grandes centros urbanos. Isso já, inclusive, uma antropóloga chinesa fez essa avaliação, que pessoas dentro dos grandes centros urbanos vão acabar sofrendo muito mais com essa quarentena do que aquelas comunidades mais afastadas, que têm uma rotina um pouco mais cristalizada ali. Mas então vamos lá. O que é a ansiedade? É uma preocupação intensa, excessiva, persistente e medo de situações cotidianas que podem vir a acontecer. Pode ocorrer frequentemente elevação cardíaca, sudorese, calor, sensação de cansaço, isso imediatamente. Então, ela é uma sensação que mexe na hora com o seu sistema nervoso central, alterando completamente teu funcionamento, te colocando, tirando, né, roubando a tua capacidade de se permanecer na razão, te levando um pouco para a emoção, para a emotividade. Se ela é moderada, ela acaba nos ajudando. Quando ela não é, acaba causando todos esses transtornos. Por conta disso, nós temos uma ansiedade que seria dita normal. Então, estados de ansiedade, quando são baixos, né, podem ter efeito produtivo, já acabamos de falar sobre isso. Né? Pode ter bom contato com a realidade, porque eu sei exatamente o que está me incomodando. Né? Então, por exemplo, agora, se a gente parar para pensar friamente, tem a questão financeira, né, que a economia vai dar uma quebrada muito grande. Profissionais liberais, prestadores de serviços como eu, já estão realmente muito aflitos por conta disso. Mas eu não estou sozinho nessa situação, né, na verdade estamos todos juntos, então já que estamos todos juntos, vamos tentar negociar o máximo que puder, isso pode dar uma baixada na minha ansiedade. Então não seria esse aspecto que transformaria a minha ansiedade em alguma coisa não funcional. Questão financeira, por exemplo. No meu caso, isso vai mudando de pessoa para pessoa. Tem pessoas que realmente a questão financeira bota níveis muito altos e já ultrapassa o que seria tolerável. Mas manter-se com ideias realistas, né, manter essa noção de tempo, quanto tempo até o que eu temo chega, né, quanto tempo vai levar essa situação, é o que ajuda a manter a ansiedade um pouco normal. Essa coisa do tempo nós estamos um pouco mexido, porque a gente não sabe ao certo quando, né, nós vamos poder retomar e de que forma vamos poder retomar tudo que a gente, se é que nós vamos retomar da mesma forma tudo que a gente fazia antes, certo? E ter confiança em si mesmo também ajuda bastante, né, a ter. Agora, a ansiedade patológica, ela já passa o limite desse contato com a realidade, ela passa o limite da percepção de tempo e ela começa a ter reações muito mais fortes, acentuadas das que a gente já acabou de falar. Então, sim, o julgamento da pessoa fica completamente prejudicado, a emoção vem muito à flora e ela começa a responder de maneira muito instintiva e emotiva às situações. Os pensamentos não são mais controláveis, então o que está te deixando ansioso começa a invadir a sua cabeça com um poder muito grande que você não consegue
Acontece também que a gente vai falar um pouco mais para frente, o pensamento fica muito em torno daquilo, é difícil fugir daquele assunto que está te deixando ansioso, e aí isso vai ter complicações no sono, na alimentação. Tem pessoas que vão ou ter hipersonia, né, e vão querer ficar sempre dormindo muito tempo por conta disso. Tem outras que não vão dormir, né, que são mais nervosas, não vão dormir. Alimentação também, gente que quando está em graus patológicos de ansiedade, come e a comida para aqui, né, ela até faz o prato grande, mas deu a primeira garfada, acabou, empurra, não tem jeito. Né? Fora as reações físicas, realmente. Então, taquicardia, sudorese, dor, às vezes, de muita contração, né, de muita tensão. Esses graus de ansiedade, se permanecem por muito tempo, né, podem desenvolver um transtorno. Mas, como eu já falei para vocês, nem todas as pessoas vão ter um aumento significativo de ansiedade nesse período. E aí a gente vai começar a falar das primeiras psicopatologias, aquelas que dependem de maior assistencialismo, por exemplo, as de ordem psicótica, como esquizofrenias, esquizotipias, esse tipo. Esse tipo de pessoa, que já vive uma realidade um pouco descolada, né, da realidade cotidiana, eles, se manterem os mesmos serviços ou o mesmo cuidado com eles não vão ter uma piora em decorrência do nosso estado de quarentena. Né? Por quê? Porque as informações que eles recebem são, na maior parte das vezes, passadas ou controladas pelos cuidadores, e eles também não vão ficar alimentando essa pessoa com informações apocalípticas. Né? Então temos que ter esse cuidado. Então não ficar alimentando isso para essas pessoas. Que mais? A rotina deles continua muito normal, no sentido de que eles já têm um afastamento social muito grande e poucas atividades. Né? Então, dá para se manter esse tipo de coisa. Então, não é sobre estas patologias que eu quero mais falar com vocês. Quero falar mais sobre as patologias que são diretamente influenciadas pela nossa situação. Fora isso, a gente tem que entender que, por exemplo, crianças, eu tive relatos de crianças que estão adorando a situação da pandemia. Por quê? Porque o pouco contato que tinha, por exemplo, com o pai, só tinha da mãe, ou uma carência de tempo com esses familiares, agora está sendo suprida. Os pais estão muito mais presentes em casa. Já tive relatos, inclusive, de mulheres que os maridos são muito ativos e a mulher é mais dona de casa, que está feliz da vida, porque o marido está dentro de casa, cozinhando com ela, dando ali mais tempo, os dois juntos, jogando baralho. Então, sim, existe uma parte da população, né, normalmente essas que têm esses vínculos um pouco mais infantis, que vão se beneficiar com isso. E é uma oportunidade para você que tem filho pequeno ou sobrinho pequeno também aproveitar esse tempo para isso. Então, sim, essas pessoas não vão alterar muito, ou na verdade vão se beneficiar disso. As mais reclusas, como eu disse para vocês, também não vão sofrer muito com isso. Então, quem? Né, quem faz? Essas demais pessoas que a gente falou, que são as mais ativas, certo? Claro, que as pessoas que, como eu disse para vocês, vão gostar da situação da quarentena, elas também têm medo do contágio, elas também têm medo de perder entes queridos, mas a situação não vai causar tanto estresse quanto para os outros. Muito bem. Vamos falar então um pouquinho da síndrome do pânico, especificamente. Para essas pessoas que vão ser impactadas com um aumento grande da ansiedade, e a ansiedade vai servir como combustível para pânico, toque, depressão, esses nós temos que tomar mais cuidado. O que vem a ser, então, o pânico, né? a crise de pânico? É uma inesperada estado de desespero, onde a pessoa se desestrutura e, às vezes, sem nem uma causa aparente. Aí, se você virar e perguntar para mim, Fernando, mas nós temos uma causa aparente agora. Né? Existe um vírus correndo e é invisível, está no ar. Sim, né? Tem isso. Mas, se você for acompanhando os mapas de distribuição, dá para entender, por exemplo, que aqui em São Paulo, eu sou da Zona Leste de São Paulo, só vai chegar realmente aqui, não que já não tenha, mas muito intensamente a partir da semana que vem.
Então, a partir da semana que vem, eu vou ter que ficar um pouco mais recluso ainda, eu vou ter que tomar muito mais cuidado com a higienização, eu vou ter que ficar muito mais distante das pessoas dentro de casa, tomar cuidado com qualquer sintoma que eu tenha dali para frente. Então, se apegar à realidade é uma das melhores formas da gente tentar diminuir esse combustível que pode gerar essas patologias. Se estivermos com uma crise de pânico acontecendo, não tem outra forma, né, quem já teve a oportunidade de acolher alguém em pânico sabe, quando alguém está tendo uma crise de pânico, o que a gente precisa é estar do lado, tentando validar aquela dor dele, validar aquele desespero, aquele medo, mas sempre tentando trazê-lo para a realidade. Não falando, não está acontecendo nada. Não, não é isso. É perguntando como ele está. Né? Falando assim, o que você está sentindo? Então tá, então nós estamos aqui. Está sentindo o quê? É medo? De onde que você acha que vem? Eu não sei de onde vem o medo. Então, será? E vai dando ideias. Será que é da multidão? Será que, no nosso caso, será que é de ser contaminado? Será que é do vírus? Só. A crise de pânico, ela tem um começo, meio e fim, e você tem que só estar do lado e acompanhar. Agora, remotamente. Remotamente são essas as instruções que a gente tem que passar para a família. Porque se alguém te liga por meio digital e fala assim, Fernando, está acontecendo aqui em casa, meu irmão está tendo uma crise de pânico aqui, o que eu faço? Vamos lá, pega o celular, leva junto, bota no vídeo, eu vou falando com você, você vai fazendo tudo que eu vou falar, e você vai chegar perto do seu irmão, vai chegar perto dele, abraçar e validar o que ele está sentindo, vai ficar do lado dele, se preocupando só com que ele continue respirando e fazendo com que ele vá falando o que ele está sentindo. Não temos o que fazer. Né? Pânico, ele realmente é o transtorno, né? A síndrome, ela é somente cuidada com tratamento medicamentoso, psicoterapia, né? E aí, passada a crise, o negócio é acionar um psiquiatra. E temos alguns psiquiatras de plantão, sim, temos algumas clínicas que, inclusive, estão mandando motoboy com receita, se você já é cliente antigo ou não, ou aceitam que você passe lá e pegue, faça consultas por vídeo, inclusive. Então, é esses os recursos que a gente tem agora, e é isso que vamos ter que lidar. O que mais? Sobre transtorno de ansiedade generalizada, TAG. O transtorno de ansiedade generalizada se caracteriza pela permanência dos sintomas ansiosos por um período muito longo, né, onde eu não consigo mais identificar o que me deixa ansioso, porque vai passando os meses e isso vai permanecendo, e todos aqueles sintomas continuam incidentes. O transtorno de ansiedade generalizada tem um potencial para maior desenvolvimento nesta fase que nós estamos? Sim. Sim, porque ele vai conseguir apoio, né, nessa expectativa que a sociedade está. De novo, se a pessoa já está sendo tratada, é uma questão de intensificar a terapia. Fernando, mas ele não pode vir. Tá, intensifica a terapia atendendo mais tempo, né? Atendendo mais de uma vez por semana, né? Para que a pessoa se sinta mais acolhida. A questão do medicamento também pode ter que ter uma alteração, mas aí é o psiquiatra, né, que tem que ver. E aí pode ser realmente que a gente recomende aos nossos pacientes que eles acionem o psiquiatra, acionem para ver se tem alguma novidade, alguma chance de aumentar ou não a medicação. O que a gente sabe também, que já é preconizado pela OMS há muito tempo, né, pela Organização Mundial da Saúde, é que fora o tratamento psiquiátrico medicamentoso e fora a psicoterapia, todos os transtornos, né, de ordem que alteram o humor ou a ansiedade respondem muito bem quando, casado essas duas frentes de combate, temos a atividade física. A atividade física a gente está um pouco prejudicado. Existem pessoas que realmente moram em locais com terreno e podem praticar. Outros moram dentro de casa, né, em apartamentos pequenos. Ainda assim, alguma mínima rotina de atividade física, nem que seja parada, é aconselhável colocar. A gente falou um pouco de rotina no começo, né? Tem gente que não gosta de rotina. E aí, se forçar a pessoa a entrar numa rotina, pode deixar ela ansiosa. Também temos que ver isso. O que mais? Então, não tem jeito para a gente cuidar
da ansiedade generalizada é realmente só com as nossas poucas limitações, ela vai acontecer um aumento, como acabei de dizer para vocês. As pessoas que já têm fobias específicas de contaminação, morte, elas podem ficar um pouco mais incomodadas mesmo, né? E não tem outra forma a não ser intensificar o contato. Intensificar o contato, rever medicação, propor atividades, flexibilizar o contato às vezes, né? Então, vamos ficar um pouco mais flexíveis nessa questão de horários, também pode ajudar. Depois, essa aí, eu vi muitos clientes se queixando, minha mãe não para de limpar a casa. Minha mãe está limpando a casa a cada 15 minutos, ela passa álcool na mão a cada 5 minutos. Sim, porque o transtorno obsessivo compulsivo, né, especificamente para nós, ele, de todas as patologias, talvez a que mais seja catalisada com esta situação. Porque no transtorno obsessivo compulsivo se esconde uma insegurança, né, um medo de se fazer alguma coisa, que é ritualizado. Então, temos uma ansiedade, né, temos uma impulsividade, temos uma compulsividade. Se eu aumento muito grande a impulsividade, eu vou ter muito mais chances da pessoa se tornar. Se eu aumento muito a ansiedade, eu vou ter muito mais chances da pessoa se tornar mais impulsiva, e isso pode desencadear em comportamentos compulsivos mais rigorosos, mais pesados. Esse tipo de pessoa, neste momento, além, inclusive, de todo o trabalho medicamentoso, que poderia também ter um pouco de aumento nessa hora, vai precisar de uma maior atenção também do psicólogo, do psicoterapeuta. Porque ela tem que policiar melhor esses pensamentos disfuncionais que motivam o ato compulsivo. Né? Porque o ritual compulsivo, na verdade, não é uma coisa... Podem até se justificar, por exemplo, vou limpar a casa a cada 5 minutos porque o vírus sobrevive tanto tempo, eu tenho que matar. Mas, em exagero, isso responde muito mais a uma insegurança da pessoa do que a um perigo iminente. E é isso que nós temos que ficar reafirmando, então, em psicoterapia, para que a pessoa não se perca nisso. Agora, prestem muita atenção, porque é uma das patologias que mais pode aflorar atualmente. Né? Então, quem já tem, atende um menino de muito novinho, e ele tem um quadro de toque muito severo, e a gente está cuidando já dele muito mais próximo, já umas 3 semanas atrás, quando começou a se cogitar esse tipo de coisa, intensificando medicamentos, intensificando psicoterapia, para que já ir trabalhando com ele, já foi começando a trabalhar com ele a questão do que fazer neste período de isolamento, muito antes de entrar em isolamento, né, como ele era uma criança, tinha disponibilidade, isso foi ajudando. Se é uma pessoa idosa, também vai ajudando. Pessoas que mudam a rotina completamente e não tinham comportamento, começam a ter esse comportamento dentro de casa, essas requerem mais atenção, porque nós vamos ter que dar uma conta disso, né, de saber qual é a ansiedade proveniente da insegurança que essas pessoas têm. Tudo bem. Depois, a gente entra no último, na última patologia, não na última como patologia, que é a depressão. Novamente, se a pessoa tem depressão, eu não estou dizendo se ela está tristinha, estou dizendo depressão realmente, depressão maior, provavelmente ela já está medicada, ela já está sendo assistida por um psicólogo, e ela, além disso, agora conta com um maior número de pessoas dentro do convívio direto ali dela. Se essas pessoas que convivem diretamente estão sendo aconselhadas por um psicólogo, isso também é muito importante, já vamos falar, que nesses momentos de cuidado com as psicopatologias, você é terapeuta de um depressivo, você é terapeuta de alguém com transtorno de ansiedade generalizada, neste momento você passa também a dar aconselhamento psicológico de maneira digital para a família toda. Porque eles vão conviver ali muito intensamente e pode acontecer até alguma coisa muito positiva no sentido dos depressivos. Né? Esse contato mais próximo da família, pode se resgatar algumas coisas, dependendo, claro, do estado de depressão que a pessoa estiver. Mas temos uma oportunidade, né, de cuidar mais próximo desta pessoa. Então, só
Temos aí, né, então, depressão, que seria perda de interesse e capacidade de realizar tarefas, mas aí teremos pessoas para ajudar, perda de prazer nas atividades, né, na anedonia, mas é uma questão de ficar requisitando esta pessoa também. A questão da tristeza, o sentimento que mais pode ser catalisado da depressão nessa nossa situação, provavelmente é o sentimento de futuro incerto, de ruína, né, de catástrofe. E aí, de verdade, novamente, trazendo para a realidade, a gente mostra que já passamos por situações de pandemias que assolaram o mundo de maneira muito mais grave, nunca teve esse isolamento a nível global, mas tivemos outras gripes, né, e não só gripes, como pestes, que naquele mundo conhecido na época foi muito mais catastrófico, e ainda assim supera-se. Então, que a pessoa tem que ter confiança nisso. Tomar um cuidado especial com a ideação suicida. De novo, temos uma oportunidade de ficar mais próximo das pessoas, então essa é a ideia da gente assisti-las melhor, né? Mas sempre quem tem a ideação requer uma atenção, uma proximidade e um cuidado muito maior, né? Um carinho muito maior, uma compreensão também. Aí, ainda do tratamento da depressão, né? De novo, o diagnóstico mesmo de depressão. Então, falar, Fernando, fulano começou a pandemia e ele deprimiu. Não. Ou ele já estava deprimido antes, ou ele não está deprimido agora. Tá? A questão é que a pandemia pode vir a ser um gatilho para uma depressão? Pode. Mas ela tem um tempo para acontecer. Nós estamos aí em 2 para 3 semanas. O que tem acontecido mais agora podem ser os transtornos ansiosos. Se isso vai desencadear uma depressão, então tem que se tomar muito cuidado com o desenvolvimento. De novo, sempre, assistência, proximidade. Aí, tudo bem, não temos problema. O tratamento também da depressão envolve os 3 eixos da OMS, que é psicoterapia, psicofarmacologia e atividade física. Né? De novo, temos esse desafio da atividade física em casa, não temos o que fazer. Mas, né, também, novamente, temos plantão de psiquiatras, temos plantão de CAPs, os CAPs estão funcionando, pelo menos aqui, né, de uma forma diferenciada, tá? Eles não estão portas abertas, não, mas eles estão com os plantonistas lá dentro funcionando. Então, tem que ser acionado este serviço, porque é a única forma da gente cuidar se acontecer. E, de novo, a depressão pode ela também pode ter a ansiedade como combustível para aumentar? Até pode, né? Mas não é que ela vai aparecer agora, do nada. Né? Provavelmente ela já está, né, há algum tempo. Muito bem. Ou vai aparecer. Depois, agora eu quero falar para vocês de uma coisa, de um artigo muito interessante que eu vi. Vocês querem plantão de psiquiatra? Eu vou ver se eu coloco um link para vocês no material que vocês têm. Vocês podem baixar esse material depois. Eu vou ver se a gente disponibiliza um link com serviços, tá? De psiquiatria de plantão. Temos umas plataformas de psicólogos. Quem é psicólogo já deve ter visto que a gente recebeu muitos convites para ingressar nessas plataformas de atendimento online, alguns gratuitos, tem algumas também de psiquiatria. A gente vai passar para vocês. Que mais? Tá rolando? Tá. Alguém falou que estava travado aqui? Tudo ok? Vamos continuar. Bem, o que eu queria falar para vocês agora é que, com certeza, enfrentaremos um luto por conta da quebra da nossa rotina, dos planos, das expectativas, dos planejamentos, ou modificação deles. Então, nós vamos ter que abrir mão, e também na questão financeira, né, todo o meu planejamento financeiro, todo o meu planejamento de datas, agora vai ser modificado. Isso nós já perdemos, né, já foi. Pode demorar 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas, nós já tivemos a quebra. Então, não adianta a gente ficar na expectativa de resgatar alguma coisa que estava acontecendo antes. Por conta disso, todos nós estamos enfrentando realmente um luto desta nova situação. Tá? E o luto, aí todo mundo sabe, ele não é patológico em si. Né? O luto é um processo saudável de superação das dificuldades.
Meu chat acho que está travado. Estão me ouvindo? Deixa eu fazer aqui um contato com o pessoal da Vetor, para ver se está tudo bem. Então, continuando ainda com a depressão, com o luto. O que nos ajuda? Então, passaremos por um luto, todos nós passaremos. Agora voltou. Que bom. Voltou o chat. Passaremos pelo luto. O que ajuda é tanto reconhecermos em nós, quanto nas pessoas que nos cercam, nos nossos pacientes, em que estágio do luto ele está. O luto pode ser trabalhado por qualquer teoria, né, assim, teorias muito boas, tanto das psicodinâmicas, quanto das cognitivas, das comportamentais. A questão não é trabalhar o luto a longo prazo. A questão que eu acho muito interessante do Kensi, que eu vou mostrar aqui para vocês, é identificar agora, quando você pega o seu paciente, quando você pega aquela situação, em que fase do luto esta pessoa se encontra em decorrência da pandemia, para conseguir trazer compreensão, né, com ela a respeito disso. E aí, o que a gente, né, pensa? Primeiro, que o luto é uma questão antecipatória, né, que é a mente já ficando com medo do que vai acontecer depois. Se demorar muito tempo, nós vamos ficar todos falidos, né? Sim, mas de novo, somos todos, então a minha situação vai ser a mesma sua. Então, não adianta ficar alimentando, né, esse tipo de coisa. E, voltando para a identificação do luto, temos uma distribuição, não é do David Kessler, tá? Mas ele citando a Elizabeth, que diz que, segundo a Elizabeth, o luto pode ser dividido nestas 5 fases. Por que eu acho bem interessante? Ele é um psiquiatra inglês, tá? Esse David Kessler, ele botou um artigo, acho que até coloquei no meu Facebook recentemente, um artigo, uma entrevistinha dele, muito curta, tá? Mas o livro dele também é muito bom. E aí, o que ele fala, o que essa Elizabeth fala sobre as fases do luto? A primeira fase é a negação. Então, onde a pessoa tenta dizer, não, a vida não muda, eu tenho que continuar trabalhando, porque eu sou atleta e esse vírus não vai me pegar, e eu vou negando que isso vai acontecendo. Logo em seguida vem a raiva. A raiva porque a situação do luto se impõe sobre você. Né? O luto, propriamente dito, a perda de um objeto, né, estimado, não está em suas mãos. E a conexão aqui tá ruim, hein? A Carol tá com a conexão boa, Carol? Porque para mim. E aí o que acontece? Pode acontecer junto, tá? Inclusive, a negação. Na verdade, essas 5 etapas do luto podem acontecer misturadas, tá, pessoal? É só a gente identificar o que está mais ali, mais aflorado na pessoa na hora, para a gente conseguir trabalhar com ela naquele momento. A fase da raiva é realmente a revolta. Então, eu vou fazer tudo o que não pode ser feito. Eu tenho vontade de sair, eu tenho vontade de fazer, eu nego, né? Não. Estão querendo, isso é um complô, é o complô universal da China para dominar o mundo, e aí vem essa questão da raiva. Depois vem a fase da barganha, que é quando a gente começa a aceitar, então tá, eu sou obrigado a fazer isso, o que eu vou fazer? Né? Eu vou pegar e vou ter que passar todos os meus atendimentos online? Talvez. Né? Eu vou ter que fazer, começar a produzir conteúdo digital. Sim, tem coisas que eu não gosto. E aí, muito ainda mexido por conta de que eu ainda queria aquela outra situação, já começo a pleitear algumas modificações. Aí eu entro no final, que é a fase da tristeza, né, que antecede a aceitação. A fase da tristeza é só realmente lamenta-se, né, pelo fim daquilo que era tão estimado, daquilo que era tão precioso. Às vezes a pessoa não tinha nem consciência de quanto aquele objeto era importante para ela, mas ela acaba se entristecendo por isso, propriamente dito, né, que é a perda mesmo. E por último, a aceitação, que vai dali para frente. Né? Então, a gente tem que realmente aceitar a situação que se impõe sobre nós e trabalhar com o que nos é possível. Né? Nós viemos de uma situação, já estávamos acostumados, e agora vai ter que se modificar tudo? Vai ter que se modificar tudo, não tem o que fazer. Esse autor propriamente dito, esse David, ele ainda
sugere um sexto significado, né, para uma sexta fase para essa questão do luto, né, que seria alguma coisa que acontece depois da aceitação. Esta sim tem uma importância grande para nós, terapeutas, no pós-quarentena, que seria trazer significado. Significado, sim, aí cada psicólogo que gosta de uma abordagem vai pegar a tua abordagem, vai trabalhar com essa pessoa e vai entender o sofrimento que você teve naquele período, ou o sofrimento que você está passando, ele mexeu por quê com você? Tá muito travando ainda, pessoal? Tem hora que tá bem, tem hora que tá ruim. Esta fase do significado é que dá para a gente trabalhar muito, né, no sentido de levantar, ter uma oportunidade de levantar o que é importante para a pessoa. Né, por que a ansiedade dela aumentou demais em determinados pontos ou não. Ela vai nos dar material para trabalhar depois e entendermos da parte de vista psicológico tudo o que acontece. Tá travando demais, né, pessoal? Por que será? A internet aqui parece que tá boa. Não tá no blog não, pelo visto. O da Carol tá bem. Muito bem. Eu queria abrir para vocês agora, eu até vi aqui umas perguntas. Né? Deixa eu colocar aqui. Eu vou voltar e vou colocar aqui para vocês. Vamos começar a discutir. Então, tem um pessoal que diz que está travado, outros não. Mas agora eu vou abrir aqui para vocês para perguntas ou sugestões para a gente comentar um pouco, para vocês me ajudarem a pensar melhor isso, né, de que forma que então nós podemos, com os recursos que temos, abordar as patologias, especificamente essas que estão mais afloradas por conta dessa situação, de como, né, cuidar delas. Vamos ver aqui. Vamos selecionar a pergunta. Também para mim tá tranquilo. Aqui, peraí, deixa eu selecionar isso para não passar. Vou colocar aqui, tá? Um paciente diagnosticado com borderline. Né, ele veio indicado por uma amiga, tal. Então, o borderline é uma patologia que tem como comorbidade, outra coisa que a gente não falou, as comorbidades estão todas presentes, tá? Então, a pessoa pode desenvolver uma outra. Tem como comorbidade muito forte a depressão, né? E nessa situação, transtornos ansiosos. Né? A única questão é que, do ponto de vista medicamentoso, né, tratar o borderline você não pode tratar simplesmente com a medicação de depressão. Né? Ela é um pouco mais, às vezes até estabilizador de humor é usado para borderline, e às vezes até antipsicótico também, ainda que ele não apresente sintomas psicóticos. Do nosso ponto de vista, né, da nossa possibilidade aqui, não, ainda mais se ele consome outras substâncias, temos que acionar, por isso que eu falei para vocês que a gente passa, como estamos numa situação singular, não tem como nós mantermos práticas cristalizadas de atendimento. Já estamos modificando na questão online, mas quando eu falo para vocês para envolver a família, né, trazer a família para esse atendimento, é nesse sentido. De que, por exemplo, nesse caso, uma pessoa borderline, que tem um histórico grande, que vem apresentando complicações, comorbidades como depressão, ansiedade, crise do pânico, temos que envolver a família, e ainda mais se tiver ideação suicida, temos que envolver a família mesmo. Né? Fala, tá, gostaria de falar, vamos fazer uma atividade diferente, vamos tentar fazer uma atividade diferente. Não sabemos, tá, como é que o Conselho Federal de Psicologia vai regulamentar essa nova situação. Mas, por ser atípico, nós temos que, né, ser flexíveis também com isso. Chama a família, conversa com a família, né, vê se tem uma rede de apoio mais próxima, mais ou menos o que a gente faz quando a pessoa tem ideação suicida mesmo, né, quando nós estamos longe do nosso paciente, quando a gente aciona essa rede de apoio.
Que mais? Pessoas com deficiência, perguntaram aqui, né? O que eu sugiro para trabalhar esse momento com pessoas com deficiência? Pessoas com deficiência, precisa ver o grau da deficiência. Se ela tem uma compreensão da realidade adequada, tranquilo, você pode abrir com ela, mas, de novo, se para nós, sem deficiências nenhuma, já está sendo aconselhado que nós não fiquemos sobrecarregados com informações a respeito da pandemia, dos dados, das estatísticas, para esta população é mais ainda. Para eles tem que chegar só informações de que está sendo tudo cuidado, temos que tomar muito cuidado, temos que modificar algumas rotinas, mas que tudo vai passar, tem que passar confiança. Então, qual é o segredo para lidar com pessoas com deficiência neste momento? Confiança, autoconfiança. Se você é assertivo nas suas colocações, você passa essa confiança para a pessoa. Se você não está se sentindo tão assertivo assim, se você não está confiante, passa para uma outra pessoa. É essencial que esta população com menos grau de ciência da situação tenha um cuidado melhor, né, com essa questão das informações, das escolhas das informações. Que mais? Quando a família não aceita que paciente com depressão... Então, se a família não aceita ou não acredita no paciente com depressão, temos um problema, porque a depressão realmente é uma patologia, a maior patologia do nosso século, a que mais incapacita pessoas. Então, de novo, é uma questão de aconselhamento familiar, você tem que mobilizar essas pessoas, tem que trazer para elas. Não adianta a gente ficar só trabalhando com o nosso cliente, porque a gente não consegue nem com que ele venha até aqui, até o consultório. Então, você tem que acionar você tem que fornecer informação para essa família, tá? Porque senão, se você não tiver a mobilização da família, nessa nossa situação, lembre-se, a pessoa vai estar enclausulada com a família, né? Se a família negligencia a patologia, não que o estado da pessoa possa piorar muito, porque ela vai estar todo mundo ali muito assistido, mas perde-se a oportunidade de melhorar, né? Então, temos esse viés. Então, oferecer palestras com profissionais da saúde é uma boa? De maneira online por enquanto, né? Porque não podemos ainda, não sabemos como vai ficar essas questões sanitárias de como vai ser as palestras. Teve agora uma convocação do Ministério da Saúde, né, para que todos os profissionais da área de saúde, inclusive nós, passássemos por um treinamento online. Os conselhos federais já estão se manifestando. Aqui o Conselho de São Paulo, até o momento, disse para aguardar, porque o Conselho entrou em comunicação com o Ministério da Saúde e vai se informar exatamente qual é a intenção, o que eles pretendem com essa capacitação online, com uma possível convocação. Então, aguardem o Conselho Regional da região de vocês, tá? Que eles vão estar informando isso. E acho que, eu lembrei disso que você falou assim, as palestras com os profissionais da saúde, eles estão mobilizando todos os profissionais da saúde. Eu não sei de que forma o Ministério está pensando em fazer isso, tá? Mas eles já estão. Como lidar com aqueles que são trabalhadores diretamente com os contaminados? Exatamente. Aqui, nos hospitais de campanha, eles estão fazendo o processo seletivo para psicólogo em 2 categorias. Uma delas é para trabalhar com o pessoal direto de contágio, tá? E aí vai ser realmente um trabalho de hospitalar, eles pedem a especialização de hospitalar, porque é uma coisa bem daquela realidade do hospital, no sentido de só conter os ânimos das pessoas, dar suporte psicológico para as pessoas, e quem quer, né, quem não tem que cuidar da família, se inscreve e vai poder dar suporte. Então já está sendo preparado uma equipe para os profissionais da saúde. O que eu posso aconselhar para vocês, que eu conheço muito, né, profissional da saúde, tem muitos amigos médicos, enfermeiros, fonoaudiólogos, eu estou ligando para todos. Eu tento conversar com a maior parte deles a maior parte do tempo, para ouvi-los, para entender o que está acontecendo. É claro que eu vou falar para vocês que eu também colho informação do que está acontecendo lá deles em loco, mas é mais no sentido de acolhê-los, né, para ver como que eles estão. Os policiais também, né, policiais que estão, o efetivo, por exemplo, aqui, né, em São Paulo, acho que em todo o território nacional, todas as férias dos policiais militares foram canceladas, o efetivo aumentou, eles estão nas ruas,
Então, também, né, tem uma coisa para o que a gente trabalha com os médicos e trabalha com os policiais. A vontade de ajudar, às vezes, é muito grande, mas a exposição também é tão grande quanto essa vontade. Então, eles têm que ser ponderados nesse sentido, de que se eles caem adoecidos, eles não conseguem ajudar. Então, trabalhar com um pouco mais de responsabilidade na higienização, um pouco mais de cuidado, um pouco mais de carinho para conseguir levando isso. Que não vai ter jeito, né? A gente ainda está por começar. Que patologia você acha que pode surgir, além da depressão, nesse período de cuidados extremos? Então, a patologia que mais tem ouvido relato é toque. Então, as pessoas que tinham tendência a toque estão subindo terrivelmente. Pessoas que, na verdade, só tinham leves tendências estão completamente obsessivas em casa. Mais até do que a depressão. Agora, isso é perigoso, porque depois se esse comportamento se cristaliza, né, o toque também é uma patologia que torna a pessoa muito mais vulnerável a comorbidades. Né? Então, temos que tomar muito mais cuidado com os aspectos ansiosos agora, tá? Inclusive da própria depressão. Né? Os surtos psicóticos aumentam nessa situação? Então, depende. Estatisticamente, não. Por quê? Os psicóticos já têm um desligamento da realidade. Então, independente do que aconteça, eles já vão ter a fantasia deles. O que eles podem é usar a situação como argumento da fantasia deles. Então, é isso mesmo, eu sabia. De novo, pode ser que para uma outra pessoa funcione como gatilho? Pode. Né, mas já era uma característica de uma fragilidade dela anterior. Tá? Que mais? Com a minha demanda, os pacientes eles optaram por seguir isolamento social. Sim. Para as pessoas da área da saúde, já falamos, como diminuir as crises ansiosas. Então, o pessoal da área de saúde precisa se conscientizar. Primeiro, a gente precisa só acolher, tá? Não vai ter muito o que fazer nesse momento. E neste acolhimento, tentar tirá-los da bancarrota, né, de muito grande, porque tem enfermeiros que entram para trabalhar e vão virando turno. Então, nesse momento que você percebe a pessoa em exaustão, você tem que tirar ela, né, dessa situação, quebrar esse círculo vicioso de não, eu tenho que estar lá porque eu tenho que salvar, porque senão ela vai se comprometer. Né? A quantidade de profissionais da área da saúde, desde a China, isso, tá, pessoal? É enorme, não é tão divulgada, mas tem muito profissional da área de saúde, porque nos primeiros atendimentos entravam em contato sem os EPIs necessários, tal, e se sobrecarregavam, né? Então eram retrocontaminados. Então tem que tomar muito cuidado com isso, mas é sempre no sentido de tirar eles deste funcionamento enlouquecido. Tira e acolhe. Só. Tira, acolhe e ouve. Se ele quiser voltar, não deixa. Deixa ele respirar. Nesse período de maior de campanha, não tem muito o que fazer. Depois, se isso gerar problemas traumáticos, aí a gente toma outras medidas. O âmbito organizacional tá complicado. Né? Você teria alguma sugestão de como abordar o trabalho das questões no âmbito organizacional? Depende muito da tua empresa, depende muito da tua cultura, do teu ecossistema, porque existem colegas que estão completamente fazendo home office total, né? Então, a empresa continua girando, e existem empresas, como, por exemplo, construção civil, que está liberada, pode ser feito, que tem que ir. O cara é engenheiro, ele tem que ir. Mas, novamente, o que nós temos que priorizar é questões de higiene, né? Então, trabalhar com eles essa psicoeducação, a psicoeducação a respeito da responsabilidade que eles têm com a higiene, a responsabilidade que eles têm com a distribuição, né, de pessoas, horário, ir e vir. Não tem o que fazer. Tanto que o segundo setor, né, o produtivo, vai ser o que mais vai ser afetado. Não tem jeito. Tá? Não ter como. Como lidar com aqueles que estão trabalhando diretamente com os contaminados? Eu acabei de falar. Eles têm que ter a cabeça fria, porque a chance de contaminação é muito grande. Então, já ouvi falar, por exemplo, que mesmo que você esteja com a luva, eles colocam a luva 95, eles colocam outra luva por cima, mas quando você tira uma luva, quando você vai tirar a outra, você pode se contaminar tirando a luva.
Mas eles têm procedimentos, treinamentos para que eles façam isso de maneira correta. Então, quando eles se contaminam, quando a ansiedade deles está muito elevada, quando a exaustão está muito grande, quando eles estão com muita pressa e acabam se contaminando. Por conta disso, nós temos que acolher esses aspectos deles para que eles não entrem nessa ansiedade exagerada. Quase todos os psicólogos estão sendo convocados para trabalhar diretamente com o pessoal de alto risco de contágio, vão ficar nessa linha de frente, tá? De tirar e de cuidar da família, de cuidar dos profissionais direto de contato, assim. Não vai ter jeito. Tenho vontade de ir lá também, vou contar para vocês. O que fazer com idosos que estão começando a adoecer psicologicamente por conta do isolamento? Então, se os idosos estão... Vamos entender a vida desse idoso. Se ele tem uma vida muito ativa, ele tem que entender que ele tem que ficar dentro de casa. E se ele nunca procurou psicoterapia, é o momento correto. Ah, mas ele é idoso, cabeça... Nem que seja para jogar conversa fora que ele jogava lá na porta do banco, né? Que, pelo menos agora que faça com psicólogo, isso vai ser mais produtivo. Aqueles que não têm vida ativa, que são mais reclusos, estão se contaminando por excesso de informação. Então, passou um negócio. Então, é policiar, é fazer uma higiene com o que você consome de informação. Aí não tem problema. Como ajudar uma pessoa que perdeu o emprego e agora se vê na perspectiva de retorno no trabalho diminuída? É verdade, em virtude da pandemia. Como a gente pode ajudar essa pessoa? Sendo solidário. Vamos ter que mexer nos nossos preços, todos, né? Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? É uma cadeia, né? É uma onda, é uma bola de neve. Vamos ter que ganhar menos para que mais pessoas possam ganhar. Todo mundo vai ter que passar por isso, né? Vai ser uma realidade nossa daqui para frente, vai ser bem interessante. A questão de valores, né? Vai ser muito interessante. E uma pessoa que está desempregada agora tem que se acalmar. Tem uma paciente minha nessa situação, né? Ela ainda está mais confortável porque acabou pegando um bom dinheiro e falou que ainda tem dinheiro para 2, 3 meses, por exemplo. Mas já tinha realmente propostas de emprego encaminhando e congelou tudo. Né? Então eu tenho trabalhado com ela nesse sentido. Então, assim, vamos esperar, vamos procurar, no caso dela, que ela trabalha no varejo, ela é comerciante, ela, sei lá, criar um website para venda de alguma coisa, esse tipo de coisa que para ela é da área dela. Outros tipos de emprego não têm essa facilidade de usar o meio digital. Vamos ter que usar esse recurso, né? E todos os outros, né, que forem surgindo. Vamos ver aqui. Como trabalhar com a conscientização de profissionais de saúde, que estão na linha de frente, já falamos, né, que não enxergam tais sintomas em si. Então, essa linha diferente dos psicólogos, que para pegar o pessoal lá que direto contágio, é que vai ter que ficar assistindo e tirar esses profissionais da área da saúde quando perceber que eles estão com um comportamento demais acelerado. Então, sim, fazer entrevistas regulares, conversar com as pessoas, mesmo que seja pouco tempo, só para ver qual é como é que está o nível de ansiedade dela, como é que está o pensamento acelerado ou não. Tá? Então, de novo, é uma questão mais de assistencialismo, de proximidade desta equipe de saúde. Começou a atender um paciente com depressão, logo veio isolamento. Ela não aceita atendimento online. E em casa, não responde pelo WhatsApp. Não sei como agir. Procura outro contato dela. Aciona a rede de apoio. Vai atrás de pessoas e fala, iniciei um tratamento com fulana, quero saber se ela está bem. Né, temos que ver quem te encaminhou ela, por exemplo, né, ver se ele tem contatos com essas pessoas que são próximos a ela. Tá? Porque ele só teve uma sessão e aí realmente não vai ter como. Né? Atendimento online com crianças. Problema. Né? As crianças, elas se dispersam muito facilmente. Esta é o maior desafio. Dificilmente você vai conseguir entreter, perceber e fazer grandes ganhos, né, grandes leituras de uma criança por vídeo, tá, pessoal? Para adolescente já é tranquilo, para adulto é tranquilo. Agora, para criança, não vai ter jeito. De novo, recorre à ajuda da família, dê assistência aos pais.
né? Dê assistência às mães, aos pais, fala assim, ó, neste período, eu sou o terapeuta do teu filho, eu me coloco à tua disposição para fazer aconselhamento familiar, para que você fique tranquila com o seu filho aí na tua casa, caso surja alguma demanda, claro, se você estiver super bem, não tem problema nenhum. Vai para a família, não tem jeito. Tão logo termine a pandemia, a gente retoma os atendimentos com fulano, com a criança, né, no caso. Como lidar com aqueles que estão trabalhando? Já falamos bastante. Isso é uma pergunta recorrente, né, pessoal? Como lidar com a equipe médica da linha de frente? Muitos amigos meus são fonos, enfermeiros, auxiliares, médicos. Como fazer atendimento online? Com isso já falamos. Como lidar com euforia, né, e fase de mania em pacientes bipolar nesse período? As farmácias populares estão soltando medicamento controlado para 3 meses. Tá? Então, já foi autorizado pelo Ministério da Saúde que as medicações que são controladas, que mês a mês a pessoa, emergencialmente, na nossa situação, ela pode pegar receita para 3 meses. Tá? Então, é importante a gente cobrar desses nossos pacientes em pânico ou em euforia, né, estado... Pânico não, desculpa, em mania, para que eles sigam rigorosamente o tratamento medicamentoso. Tá? É muito importante. Eles não podem, e a psicoterapia, assim que eles se sentirem, mantenha ela no vídeo. Tá? Não tem como. Muito bem. Não transtorno. Família. E a família é muito desestruturada, depois pais separados, adulto, não trabalha, totalmente perdido. Tá. É a resposta da. Então, quanto menos estruturada a família, pior nessa situação, tá? Porque nós estamos numa situação de junto da família, né? Todos. Então é complicado. Tem um paciente que se nega a tomar medicação para ansiedade e está estável. Além de psicoterapia, ele faz yoga e terapias alternativas. Nessa situação, gente, eu sou a favor de todas as terapias alternativas possíveis. Uma paciente que eu atendi hoje também não gosta, aversa. E falou, Fernando, eu não quero passar com psiquiatra, mas estou me sentindo muito ansiosa. Falei, você já experimentou aqueles fitoterápicos, né? Passiflora, temos alguns nessas grandes redes de farmácia, procura essas grandes redes, né? Tem o Remileve, tem alguns que são da Axê, de laboratórios bons, que por serem fitoterápicos, você toma um, se não tiver ali nenhum problema de estômago, eles não agem por impregnação, eles não têm efeito colateral, né, quase nenhum, remedia, né, funciona às vezes até como placebo, pode ajudar. Né, tem pessoal muito ansioso, um pouco obsessivo, placebo funciona muito bem, tá, pessoal? Adolescente depressivo, e agora faz cursos, aulas online. Minha filha também está nessa situação. E aí ela está estudando o dobro agora, das 7 da manhã às 9 da noite. Como podemos orientar melhor a família, ajudá-lo nesse período de isolamento? O paciente apresentava melhora, mas agora voltou ao quadro inicial. Mesmo com todos em casa. O que pode se fazer é assim, vamos ler a rotina que ele tinha antes do isolamento social e tentar adaptar. Né? Então, assim, não fica que nem minha filha, doida, horas a mais lendo, né? Ou na frente, ou dando conta das coisas lá do colégio. Respeita período de descanso, propõe atividades todos juntos fora do período de aula, então determina um período de aula, que é aquele que ele estava no colégio mesmo, é a melhor coisa. E aí, terminou, vamos fazer outra coisa. Né? Vem... de novo, o envolvimento da família, né? Não temos muito o que fazer. Que mais? E no caso de famílias que não têm acesso aos atendimentos online? Sim, né, condições precárias, tem pacientes nessa situação, né, que não, a internet é muito ruim, né? A nossa aqui também estava muito ruim, agora parece que estabilizou. Esse pessoal não vai ter como, né, por enquanto não passar essa fase mais crítica do contágio, porque eles dependem, né, ou de ir em algum lugar para ter acesso aos meios digitais, ou presencial.
né? Então fica suspenso mesmo. É uma situação muito parecida. Nós nunca passamos por isso aqui no Brasil, né? É uma situação muito parecida com reclusões de guerra, às vezes, né? Semana Santa, é comemoração em família, muitos idosos estarão sozinhos. Se tiverem capacidade de conversar, né, com seus tios, avós, já vamos conversando antes, através desses meios digitais, tá? Se não, eu vi acho que foi o Fábio Porchat, alguém comentando que ele foi até a porta do apartamento da mãe e viu a mãe à distância, né? Não é o ideal, né? O ideal é que você não saia de casa. Mas como eu disse para vocês que assim, alguém que está muito angustiado, você pode colocar a pessoa dentro do carro e dar uma volta, né? E, fora do horário do rush, tá? Porque aqui em São Paulo, mesmo com tudo isso, ainda continua trânsito. Ajuda um pouco. Então, você ir até alguém, mesmo que de longe, falar, estamos aqui, pode ajudar. Se não der para fazer de meio digital, tá? Que mais? Aqui já foi, impossível assistir, espero. Vamos disponibilizar. Tá muito ruim mesmo, congelando. Como identificar ideação suicida? Me refiro às que são mais discretas e menos óbvias. Acho que uma das formas, né, uma das formas mais sutis do suicida ir avisando é ele ir perdendo ou delegando as responsabilidades dele. Coisas que ele faz com a família, com os amigos, que não chega a ser responsabilidade, às vezes são coisas prazerosas, né, atividades, ele vai dando um jeito de não precisar mais. Tarefas que eram dele, ele vai passando para os outros, porque ele vai se desligando do que ele tem para fazer para se despedir. Então, essa é uma ideia, tá? Que mais para identificar ideação suicida? Pensamentos de pouca valia, né, no sentido de que não tem mais nada o que eu fazer aqui, ou eu não posso ajudar, também seria um indício. Que mais? Pouca vontade de conversar também é um indicativo. O afastamento social é o primeiro, né, logo de cara. Que mais aqui? Vamos lá, para a gente fechar. Tenho percebido muita culpa por parte dos profissionais da saúde por deixarem sua família. Sim, eu tenho uma paciente minha que tem uma filhinha pequena e uma mãe idosa. A filha está com a mãe e ela vai passar pelo menos uns 2 meses sem ver a filha. E, de novo, a gente tem que acolher realmente e falar assim, é passageiro, é por uma questão, é para proteger inclusive a sua mãe, a sua filha, eu estou aqui junto com você, né, e vamos indo juntos, porque estamos todos juntos, né, então tem que dar suporte emocional, afetivo para essas pessoas da equipe de saúde, tá? Principalmente da perspectiva de futuro. Preconceito. Muito bem, gente. Já deu aqui nosso horário. Eu vou ver aqui como disponibiliza. E a Vetor. Agora os profissionais do SAMU terão que preparar os corpos para logo já fazer enterro. Como trabalhar eles nessa situação? O pessoal do SAMU também é acostumado com isso, tá? É muito triste, são muitos. E não está sendo divulgado, né? Se vocês tiverem curiosidade, deem uma olhada como é que está o movimento nos cemitérios municipais. Porque está muito maior os números do que divulgados, porque não tem exame para todo mundo, né? Enfim, já era esperado esse tipo de situação. Mas sim, é uma situação de guerra que a gente nunca passou, né? Então, apesar de eles serem bem, os profissionais de saúde são muito frios nisso, eles são fortemente impactados e a gente tem que cuidar para que eles não percam a humanidade deles, né? Assim, separar bem a questão do papel pessoal do papel profissional nessas questões, porque essa influência pode ser muito traumática para eles, tá? Muito bem. Todo mundo que for atender online precisa fazer o cadastro, tá? No EPC. Mas não precisa esperar a liberação, só fazer o cadastro. Então, não está proibido o atendimento presencial, mas tem que se tomar alguns cuidados de higiene, tá? Isso sim. Vamos ver.
Oh, Carol, beijo, Carol. Caroline Túlio, do Rio. Amara. Muita gente. Muito bem. Pessoal, eu vou pedir para a Vetor já informar como é que disponibiliza esse material, já está no site deles. Tá? Gostei muito, agradeço a todos vocês. A Maria está agradecendo a gente aqui. Vamos ver, agradeça a Vetor, sugira avaliação neuropsicológica. Vou sugerir. Deve ser a Ariane que vem fazer essa palestra. Muito bem, muito beijos para todos. Obrigadão, gente. Até a próxima. Vamos ver aqui.